Bom dia, boa tarde, boa noite aos que nos acompanham no canal do Templo Peter e Coutinho. Hoje, dia 14 de setembro. Antes de mais nada, antes de dar até o compartilhar, dar o like, se inscrever no nosso canal, fiquem atentos, principalmente o pessoal aqui de Santa Catarina. Hoje tivemos notícia de um ciclone bomba, coisa do tipo. Observem bem as nossas redes sociais, minha, do Coutinho, do Peter, a página do Coutinho, a Climaterra, do Peter também. Se não tiver nada escrito lá, se a gente não tiver falado nada nas rádios, pelo amor de Deus, parem de ficar perguntando se vai ter ou não vai ter ciclone, se vai ter ou não vai ter uma situação desse sentido. Para quê? Para que a gente não perca tempo explicando previsão dos outros. Então, se querem perguntar, perguntem para quem fez essa previsão. Hoje, por exemplo, não tivemos nada demais em Santa Catarina, não tivemos nenhum temporal, vento forte dentro do normal que eu e o Peter estivemos falando, enfim. Observem bem a previsão dos outros, o quanto acerto, o quanto erro, e observem a nossa. Nós não damos aviso desnecessário, não ficamos dando aviso à torta e à direita, como é feito. Nós temos critérios, para quê? Para não alarmar a população e para quando for dado o aviso, realmente for um aviso necessário. Um exemplo, nós já estamos avisando no começo da semana da possibilidade de um frio forte com geada danosa no dia 20 e 21, que pode afetar a fruticultura, as culturas de verão recém-plantadas, as culturas de inverno como o trigo, desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Esses alertas é que é mais importante para que se possa tomar alguma atitude. Então, observem bem nas rádios que a gente faz, eu e Peter, são mais ou menos 80 rádios, os dois, para que a gente não perca tempo explicando o trabalho dos outros. Cobrem o nosso trabalho. Nós não falamos nada em ciclone bomba hoje, por quê? Porque não tem. Ele está lá no mar aberto, vai afetar os peixes, mais nada. Não tivemos nada demais em Santa Catarina nessa segunda-feira, a não ser um vento forte no litoral que atrapalhou o pessoal da pesca. Então, depois desse adendo para o pessoal que é de Santa Catarina, que nos acompanha já há vários anos, vamos agora à previsão da semana, onde nós vamos falar sobre o Brasil, na primeira parte, e depois Santa Catarina, e dá até um toque um pouquinho mais à frente. Para amanhã, terça-feira, nós teremos tempo novamente bom nessa grande área branca aqui do mapa do Brasil. Pega o centro-oeste, boa parte do sudeste, chove como de praxe no litoral do nordeste, avança aqui no Sergipe, Alagoas, avança aqui pela parte leste da Bahia, pegando com um pouquinho mais de intensidade o recôncavo baiano, alguma coisinha fraca no Espírito Santo, alguma coisa assim fraca, até com uma certa intensidade na área serrana do Rio de Janeiro, na capital Rio, no litoral de São Paulo, talvez até pegue um pouquinho de chuva fraca na capital paulista, mas toda essa faixa aqui do litoral de São Paulo e aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa chuva vem ao longo do dia. Começa já de madrugada, amanhã no oeste, e depois vai passando e atravessando os dois estados. Paraná, como infelizmente, tempo seco. Na área central do país, principalmente aqui na região do Pantanal, infelizmente seco. Não só amanhã, como ao longo da semana. No norte do Brasil, como de praxe, alguma chuva aqui no norte do Amapá, norte do Pará, boa parte do Amazonas, Roraima, Acre e um pedacinho aqui de Rondônia. Nas outras áreas do país, predomina o tempo seco, que é característica também nessa época. Aqui onde está tendo as queimadas, principalmente aqui na área central do país, infelizmente as condições do tempo vão continuar favoráveis nesse sentido. Inclusive, não só nessa terça, como também quarta, quinta, sexta, boa parte desse mapa não muda muito. Continua com instabilidade nessa faixa do litoral do Brasil, aqui no sul também alguma instabilidade, e mantém instabilidade aqui no norte. Esse miolo do país continua com tempo seco. Nesse próximo mapa, nós teremos aqui a anomalia para os próximos 10 dias no Brasil. Como vocês podem ver, as chuvas continuam normais, acima da média, em parte aqui do norte, pegando algumas áreas do Pará, Amazonas, Acre, pedacinho de Rondônia. Nessa área marrom aqui, toda essa faixa aqui, é chuvas abaixo do normal, incluindo aqui a região sul, praticamente todo o sudeste e boa parte do nordeste, entre normal a um pouco abaixo da média. Nesses pontinhos verdes, que pega aqui um pedacinho do Paraguai, um pouquinho aqui do litoral do Rio, São Paulo, um pouquinho aqui do sul da Bahia, um pouquinho aqui no Alagoas, Sergipe,
aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, pode ter uma chuva um pouquinho acima do normal, mas está dentro do padrão. E essa área aqui, que realmente chove pouco ou nada, continua seco. Ou seja, nos próximos 10 dias, na região do Paraná, não está indicando uma situação favorável ao plantio da safra de verão, muito menos aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, no Triângulo Mineiro também nada, no Café também praticamente nada de chuva, pelo visto essas áreas só lá para o final do mês. Para os próximos, um pouquinho mais adiante, indo até praticamente final de outubro, indica o quê? Continua com a estação chuvosa chegando mais atrasada aqui na área central do país. Aqui no sul continua com chuva muito irregular, mesmo em outubro, o que é um péssimo sinal, porque é um mês que é muito bom de chuva, principalmente do norte do Rio Grande do Sul para o Paraná. Infelizmente isso vai atrapalhar o plantio da safra, do andamento normal da safra de verão. Em algumas áreas do sudeste a chuva começa a voltar. São Paulo, uma parte tem chuva, outra parte não. Começa a aparecer alguma chuva aqui na área do Café, no Triângulo Mineiro. Melhora mais a chuva no litoral, desde a Bahia até o São Paulo. Mas na principal área aqui do Brasil Central, a chuva ainda é irregular no mês de outubro. Ela vai voltando aos poucos, mas a perspectiva ainda não é de uma chuva muito boa. Já é a característica da Laninha, chuva muito irregular aqui no sul e atrasa a entrada da estação chuvosa no centro-oeste. No norte continua com chuva em bons volumes acima do normal até o final de outubro. E no nordeste também chuva mais ou menos dentro do padrão. Ou seja, a safra de verão começa a ter aquele sinalzinho amarelo, aí vai atrasar o início, um bom início da safra de verão do Paraná para cima. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina o problema não é só apenas a chuva não, o problema é o frio que vem aí pela frente. Para o sul do país nós vamos ter, para amanhã, terça-feira, aquela instabilidade que a gente falou, ela vai começar aqui, vai avançar por toda essa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao longo dessa terça-feira. É mal distribuída, apesar de estar indicando chuva em toda essa região, algumas áreas podem até passar sem. Mas está indicando nessa terça-feira momentos de tempo bom e momentos sujeitos à chuva. No nosso caso aqui no oeste, a melhora é maior à tarde. Aqui na Serra e Litoral Sul, a chuva tende a vir mais do meio da tarde para a noite. E no Paraná, infelizmente, o tempo é seco, assim como o sul do Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo, tirando a faixa litorânea e a capital paulista, que pode ter alguma chuvinha fraca. Mas nas principais áreas de produção do Paraná, nadinha de chuva. Em Santa Catarina até teve alguma chuva isolada, mas nessa segunda e talvez alguma coisa amanhã, mas nada que estimule a retomada do plantio da safra de verão. É bom o pessoal segurar por dois motivos: a umidade no solo que está baixa e a probabilidade de um frio intenso no dia 20 e 21. No Rio Grande do Sul também, se der para o pessoal dar uma segurada no plantio, porque vamos ter frio forte também no Rio Grande do Sul no dia 20 e 21. Isso pode atrapalhar bastante alguma coisa em termos de safra de verão, safra de inverno. Para essa área aqui de trigo, nessa região aqui do Rio Grande do Sul, pode sofrer algum dano pelo frio, assim como áreas de frutas aqui no nordeste do Rio Grande do Sul, nessa faixa aqui de Santa Catarina, e alguma coisa aqui no sul do Paraná. Para os próximos 10 dias, no sul do país, chuva abaixo do normal. Vai ter chuva? Vai, mas infelizmente abaixo do padrão. A situação está melhor no Rio Grande do Sul, aqui nessa parte de Santa Catarina, entre a Grande Florianópolis, Litoral Sul e Serra, continua problemático aqui no meio oeste, oeste e norte do estado, e o Paraná como um todo continua muito ruim. Para o pessoal do Paraná, principalmente, a recomendação é que o plantio da safra de verão, com mais segurança, se retome depois do dia 24, 25 de setembro para frente. Mesmo assim, com ressalvas. Para ter uma ideia, para os próximos 40, 50 dias até o final de outubro, continua indicando chuvas abaixo do normal em boa parte do sul. Não levar bem ao pé da letra o mapa significa o quê? Que a chuva vai continuar irregular durante os meses de setembro e outubro aqui no sul. Vai ter momentos em que chove forte, com intervalos grandes sem chuva, que é o que vem acontecendo, que é a característica da laninha que está em andamento. Além disso, ainda vamos ter problemas com temperatura. Falando em temperatura, amanhã vamos ter uma noite fria aqui na Serra Catarinense e no Rio Grande do Sul. Nessa faixa aqui do Rio Grande, mínimas
variando entre 5 e 10 graus em várias áreas do Rio Grande, mais frio aqui no sul do estado, com alguma geada, e também aqui na Serra Gaúcha e Serra Catarinense, mínimas entre 0 e 4 graus, não descartando alguma geada. Faz frio também no litoral, e pegando aqui também em Curitiba, que anda com calor, que hoje fez calor, com mais de 30 graus, amanhã vai ser um dia frio. Aqui nessa parte do interior da Bahia, Minas Gerais, parte serrana, parte centro-leste de São Paulo, mínimas nessa faixa aqui, na faixa de 10 a 15 graus, está friozinho. Nessa área aqui do país, as mínimas ficam dentro do padrão normal dessa região, de 20 a 25 graus. Algum friozinho também no interior da Paraíba, Pernambuco, nas áreas de serra, onde pode ter mínimas de 14 a 18 graus. E continua quente no litoral normal abafado. Então, nessa faixa da Bahia, pode ter locais aqui entre 10 e 15 graus, desde Minas Gerais, toda essa faixa aqui mais esbranquiçada do mapa, mínimas também entre 10 e 15, mais frio aqui na Mantiqueira de Minas e São Paulo, e o frio mais acentuado, como de praxe, aqui no sul do país, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E durante a tarde sobe a temperatura. Tirando aqui o sul do país, o restante vai fazer calor. Nessa grande área mais escura do mapa, as máximas aqui ficam em torno de 34 a 38 graus. Não descartando nessa região aqui 38, 40. Em Cuiabá dá uma aliviada, teremos aí condições de temperatura na faixa aí dos seus talvez aí uns 38, 39 graus. Calor também no Tocantins, Goiás. Fica não tão quente nessa faixa aqui menos intensa de cor, e aqui no sul, litoral de São Paulo, o leste do Paraná, boa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a influência de um ar mais frio, com temperaturas mais baixas, máximas aí na faixa de 14, 20 graus. Curitiba, por exemplo, das capitais, vai ser a mais fria amanhã, com máximas aí em torno dos seus, 13, 16 graus, bem diferente dos mais de 30 de hoje. No geral, no sul, nos próximos, de agora setembro até final de outubro, nós vamos ter aí praticamente temperaturas de normal a abaixo da média. Mais frio aqui no Rio Grande do Sul, normal em Santa Catarina, no Paraná, um ou outro pontinho aí abaixo ou acima da média, mas nada assim muito significativo. E também fica mais frio aqui no Paraguai, norte da Argentina. Isso significa o quê? Que nós vamos ter alternância entre calor e frio durante o período de setembro, outubro. Indica que entre o 15 de setembro até 15 de outubro, um período de risco, onde poderemos ter episódios de geada que possam trazer algum problema para a agricultura ou fruticultura. Inclusive, nesse agora, como a gente já ressaltou um tempinho atrás, ali no dia 20, 21 de setembro, poderemos ter geada com potencial de danos, desde essa região aqui do Paraná, uma boa parte aqui de Santa Catarina e essa parte aqui do Rio Grande do Sul, onde pode afetar o trigo, quem plantou mais cedo safra de verão, a fruticultura, no caso da maçã, fruticultura em geral. Aqui na nossa região serrana de Santa Catarina, as temperaturas podem ser muito baixas, negativas, a ponto de prejudicar muito, principalmente o pessoal da uva. E a tendência é que a gente mantém, então, a tendência é que a gente tenha o quê? Então, a alternância entre frio e calor entre essa segunda quinzena de setembro e outubro, risco de frio tardio, que pode afetar a agricultura, tanto a agricultura final de inverno, como a agricultura de verão. E a perspectiva é que a gente tenha o quê? Então, a tendência é que a gente tenha essa alternância. Inclusive, por exemplo, para a safra do pessoal do alho e da cebola, esse período de frio que vem agora pela frente, ele pode atrapalhar perfilhando o alho, que não é bom, ou induzindo a cebola ao florescimento. Para quem plantou mais cedo o milho, ou quem quer plantar o milho, nas áreas de 700, 1000 metros de altitude no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é arriscado. Ainda poderemos ter geada dentro da primeira quinzena de outubro e agora final de setembro. Para o pessoal do trigo, região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Campos Novos, Guarapuava, Palmas, pode ter risco nos dias 20 e 21, com uma geada na fase de florescimento e enchimento de grão. Enfim, a laninha tem essa característica, os extremos, frio, calor, excesso e falta de chuva, se acentuam bastante aqui no sul. É uma safra com problemas esse ano,
no sul do país, no centro-sul do país, onde nós vamos ter essa alternância entre períodos longos de pouca chuva e alguns períodos curtos de muita chuva. Então vamos torcer para que o tempo colabore nesse sentido. Então vamos ter o quê? Nos próximos 46 dias, temperaturas de normal a um pouco abaixo, um pouco acima da média, indicando que vamos ter algum frio tardio também em outubro e provavelmente em novembro. Então vamos agora, depois de falar da tendência para os próximos setembro e outubro, vamos à temperatura para amanhã aqui no sul. Como se pode observar, nós vamos ter frio aqui em Santa Catarina, nessa faixa aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode chegar entre 0 e 3 graus, quem sabe algum risco de geada, não dá para descartar. Também aqui no sul do Rio Grande do Sul, alguma chance de geada, e vai fazer frio na região leste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Curitiba, que andou com calorão hoje, amanhã pode ficar entre 6 e 8 graus na Grande Curitiba, assim como também entre 7 e 10 graus nessa parte aqui sul do Paraná. Ou seja, vamos ter um friozinho. E a máxima no sul amanhã também vai ser mais baixa na metade leste de Santo Paraná e Santa Catarina, principalmente, e boa parte do Rio Grande do Sul. Toda essa faixa aqui, as máximas ficam em média entre 15 e 20 graus. Continua quente no norte do Paraná, de 29 a 33 graus, no oeste do Paraná também quente, no oeste de Santa Catarina, apesar da chuva que deve vir de manhã, de tarde melhora e esquenta, e no Rio Grande do Sul fica bem agradável. Aqui no sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, calorão também. Da Climaterra, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Peter e Coutinho, acompanhe, dê um like, dê alguma sugestão e principalmente, quando tiver qualquer notícia estrambólica sobre o tempo aqui em Santa Catarina, antes de ficar perguntando na rádio se vai ter, se não vai, se ficar com medo, olhem a nossa rede social do Peter e do Coutinho, olhem nas nossas páginas e acompanhem a previsão nas rádios, diversas rádios que a gente faz, para evitar o medo. Então, acompanhem bem e observem bem as nossas projeções, os nossos comentários, para evitar que a pessoa fique de pânico. Porque realmente hoje foi um dia bem enjoado por causa desse ciclone bomba que está afetando lá os peixes no alto mar. Da Climaterra, o canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.